Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, com o apoio da Costaneira, da J Expor, da Clínica do Dr. Wilson Davis, da Dilu, onde você encontra o melhor Uniflex, do Colégio Madre Bárbara, das bebidas Fruc, das lojas Sertel e também da Relojoria Lentes. Recebe hoje o promotor de justiça Carlos Augusto Fiorioli, o capitão bombeiro, conhecido capitão Cássio, mas é Cássio Consati, e o juiz de direito, diretor do Foro de Lajeado, Luiz Antônio Johnson. Sejam bem-vindos. Obrigado. O tema, gente, é extremamente polêmico, pertinente e atual. Nós falaremos sobre as questões de segurança no Vale do Taquari e também sobre a tragédia ocorrida por problemas de segurança na Boate Kiss em Santa Maria. Eu vou começar pelo o grande tema que pautou toda a mídia nacional, as conversas das pessoas, que está movimentando o judiciário, forças policiais, bombeiros, sociedade civil, absolutamente todo mundo é envolvido, que foi o caso da Boate Santa Maria. Carlos Augusto Fiorioli, uma primeira impressão sobre o que ocorreu lá e a sua relevância para o debate. Uma tragédia, sob o aspecto social, usando das palavras da presidente, uma lição que não deve mais acontecer, e um retrato da nossa incapacidade, de todos nós, gaúchos, brasileiros, em lidar com certas regras de prevenção, demonstrando, sob o meu juízo, de que nos falta muito ainda aprender sobre questões de prevenção de catástrofes. E, ao contrário, ficou provado que nós somos muito melhores em atender, sermos solidários. Tivemos grandes êxitos na solidariedade demonstrada pela catástrofe, mas não agimos corretamente na nossa prevenção. Então, em 3 itens: uma tragédia, uma lição de que não mais deve acontecer e a demonstração da nossa total, cada um de nós, um pouquinho de cada um de nós, da nossa responsabilidade pela nossa falta de prevenção, por nós não sermos profiláticos, por nós sermos muito levados por desviar regras de segurança. Esses são os 3 pilares. Capitão Cássio, uma palavra inicial sobre o que ocorreu em Santa Maria. Bom, vou aproveitar um pouco as palavras também do nosso promotor. E, primeiramente, uma tragédia que, se a gente analisar alguns contextos no mundo inteiro, são tragédias que nos anunciam, né? Várias delas. Esse mesmo fato já aconteceu na Argentina, já tinha acontecido na Tailândia em 2009. Então, é um conjunto de fatores. Como eu digo, é uma engrenagem que não pode falhar. Toda a parte de prevenção, preventiva de bombeiro, ela não pode falhar. E seja ela a parte dos frequentadores, seja a parte do proprietário, seja do engenheiro e seja da inspeção do Corpo de Bombeiros. Isso forma uma engrenagem que nenhuma delas pode ser deixada de lado. Então, o que a gente vê ali, realmente uma tragédia, todos estamos consternados, né? Eu fico, não sei se bem essa palavra que eu poderia dizer, feliz pela atividade que o bombeiro chegou lá rápido e conseguiu retirar muitas pessoas ainda, porque de repente a tragédia poderia ter sido muito maior. Mas são cuidados que a gente deve ter sempre nos locais que a gente entra. E eu sempre digo, quando eu trabalhei no policiamento e eu ia em qualquer lugar, eu tinha um determinado cuidado. Eu cuidava sempre para sentar no fundo do restaurante, do que for, de frente para a porta. Eu tinha esse cuidado como polícia. Hoje, como bombeiro, aonde eu entro, eu procuro uma saída de emergência. Sempre. Eu sempre procuro uma janela, uma porta, para ficar perto. Porque eu não sei qual é a situação que está lá. A gente não tem o conhecimento. Eu posso falar por Lajeado e região hoje, mas eu não conheço em todos os locais do estado e do Brasil, né? Juiz Johnson, uma primeira palavra sobre essa tragédia, esse horror que se abateu sobre Santa Maria. Como ser humano, David, é dolorido, né? A cada momento, principalmente pelas imagens veiculadas e essas notícias que nos chegam a todo momento, né? E principalmente
agora, pelo caminhar das investigações, né, a gente vai se deparando com aquilo que nós, juízes, promotores, os policiais militares, enfim, os agentes públicos, de um modo geral, né, nós temos que voltar, né, e pensar sobre o bem jurídico fundamental que esse país, né, elegeu e que é fruto sempre de um tensionamento. Melhor explicando, a vida, que é o bem jurídico maior que nós temos, e lamentavelmente foi ceifada de 235 jovens, né, e tomara que todos que estejam em recuperação não percam a vida, né, o ser humano para nesse clima de comoção e volta a pensar na vida. Né. Nós, no nosso cotidiano, e não é só fruto da nossa atividade como agentes públicos, nós lidamos com vida. E muitas vezes somos incompreendidos, né, por fazer cumprir a lei, por fazer cumprir o princípio maior que está escrito, e eu já aqui abordei em programas passados, né, o bem jurídico maior de uma sociedade é a preservação da vida, né, e a dignidade da pessoa humana. O que se vê nesse episódio de Santa Maria é a violação, né, dos princípios mais elementares no sentido de preservação da vida. Até esse episódio de Santa Maria, nós vivenciamos na nossa atividade profissional, nas nossas atividades profissionais, e eu acho que esse episódio de Santa Maria, como sempre, isto não é só em Santa Maria, foi no mundo, e é no mundo ainda, porque se vive um mundo capitalista, e nós vamos voltar para a questão, né, do capitalismo, né, e dos interesses, né, particulares, econômicos, né, sobreparando sobre aquilo que deveria sobrepujar, e deve sobrepujar, o interesse público, o interesse da sociedade. Eu imagino, e vou fazer aqui um exercício e nós tivemos aqui, depois eu volto. Vou fazer um exercício. Se o Ministério Público, com base em provas, não digo robustas, mas indiciárias, no sábado tivesse ingressado com uma ação civil pública pedindo o cancelamento daquele evento, e um juiz plantonista tivesse deferido uma liminar cancelando aquele evento, eu tenho absoluta certeza que a manchete do dia seguinte seria: decisão judicial arbitrária impede a realização de evento em Santa Maria. Aliás, isto dá para lembrar também algo parecido que ocorreu, que foi no jogo de quarta-feira do Grêmio, quando cai uma parte da proteção da geral, onde eles fazem aquela tal avalanche, que os bombeiros já tinham dito que aquilo não poderia haver. O Ministério Público também já tinha tocado sobre isso, e políticos e vários cheios de interesse em imprensa acabaram por ridicularizar quase que as normas tomadas, as decisões consideradas. Se isso é verdade, abrindo-lhe parênteses, a nossa sociedade é uma sociedade ligada, e depois vocês já podem também ir trabalhando esta questão, é ligada aos interesses da fatalidade? Não digo da fatalidade, mas é íncito ao ser humano o egoísmo,
à ganância, nós vamos chegar, né, a um debate, e esse debate, me parece, né, David, eu acho muito importante. Eu acho que enquanto a sociedade não parar e não pensar, né, porque isto que ocorreu, né, tu mencionaste a questão da avalanche do Estádio Olímpico, teve a interdição do Estádio Beira-Rio, né? E o colega que proferiu uma decisão, uma brilhante decisão, atendendo a uma ação civil pública muito bem proposta pelo Ministério Público, com base em laudos feitos pelo Corpo de Bombeiros, por especialistas, né, interditou a utilização do Beira-Rio quando estavam iniciando as obras. O colega, eu me recordo de um programa que eu assisti, o colega ele foi praticamente crucificado, diziam que ele era gremista. Chegou um debate assim, uma decisão judicial que estava prenhe de vida, prenhe de proteção à vida, né, recheada de preservação da vida, do ser humano. Ela foi objeto da crítica, né, com argumentos os mais inconsistentes possíveis, tais como ele era gremista. Teve um programa, um dos programas de maior audiência do estado do Rio Grande do Sul, radiofônico, um programa antigo, né, que estavam ali debatendo a questão de que se o juiz era gremista ou colorado. Sem dúvida. Johnson, só para fazer voz à tua manifestação, esse magistrado que deferiu a liminar, ele, como aqueles promotores da comissão que fizeram sobre os laudos que tinham, principalmente oriundos da segurança interna que o estádio oferecia, e isso sim vinha do Corpo de Bombeiros, mostra que aquele juiz foi realmente crucificado. Ele era a pessoa mais não grata do estado do Rio Grande do Sul naquele dia que ele decidiu. E os promotores eram aqueles sujeitos que estavam provocando o estado juiz para impedir o grande teatro que é o grande circo, o grande teatro que é o futebol. Então, quando o juiz Johnson toca nesse assunto, que é vital entre as nossas funções, seja de juiz, seja de promotor, seja de policial, militar, integrante do Corpo de Bombeiro, todos nós agimos sempre através da racionalidade, das provas que nós temos, mas dentro de um aspecto de racionalidade, apontando aqueles princípios, principalmente do bem maior. Quando isso é divulgado muitas vezes através do meio de imprensa e se abre pelas redes sociais, o que não tem é a racionalidade, o que tem é só emoção, só tem passionalidade. E aí fica o Estado juiz, e não é só, né, Johnson, nas questões que envolvem interdição de estádio, sejam elas as mais normais e comuns decisões quando em sede de liminar, porque ela sempre vai agradar algum e vai desagradar outro. Mas quando ela envolve grandes quantidades de pessoas interessadas, acaba muitas vezes o Poder Judiciário, e isso faço como promotor essa lembrança, normalmente acaba o Judiciário, o Poder Judiciário, como o vilão de toda a história. Bem colocada aquela situação, se o juiz tivesse de Santa Maria interditado aquela situação. Hoje, muitos que lamentavelmente vieram a perder a vida, estariam hoje crucificando aquele juiz. Então, qual é a lógica e o nosso sentir? É que, realmente, nós somos de pouca precaução. Esta questão da precaução, esta questão da função dos poderes, obviamente tem a responsabilidade do Estado, e o Estado aqui, como todos nós, com responsabilidades óbvias. Por exemplo, muita gente vai a um lugar extremamente lotado, não diz nada, vê um lugar de alta periculosidade, não fala nada, não denuncia, não chama a responsabilidade e tal. Ficou também agora evidente, dentro deste contexto todo da responsabilidade do cidadão e do Estado, uma troca de acusações. Em Santa Maria, há uma verdadeira troca de acusações
certas ilações, o debate sendo exposto nas mídias nacionais, a prefeitura se eximindo da responsabilidade, o corpo de bombeiros, o Estado, os donos da boate, onde se comprou. Ou seja, ali vai haver todo um inquérito, toda uma investigação de fato que ocorreu.